Fala, molecada, beleza? Videozinho sobre defesa elemental, tá? Vou tirar muita dúvida de vocês aqui durante o vídeo. Então, vamos começar a brincadeira. Vamos lá, cara. Defesa elemental, tá? Quando você coloca as joias elementais em alguma armadura, você pode ver que o símbolo dela muda pro elemento, o símbolo central. Tá vendo esse símbolo que existe aqui no meio das joias? Toda vez que você equipa a joia, uma defesa elemental, o item ele assume o elemento, tá, da defesa. Então cada item tem que ter a sua defesa elemental. Vocês vão observar aqui que cada item está com uma defesa elemental diferente. Tem um item que está com a defesa elemental vento, item que está com a defesa elemental fogo, item que está com a defesa elemental água, item com a defesa elemental luz. A conta desse escrito aqui, tá? Ela está muito focada em se defender do elemento escuro. Você pode observar aqui que ela está se defendendo muito do elemento escuro. Porque na época que o escrito jogava, essa conta aqui já está muito tempo parada, tá? Na época que o escrito jogava, existia o Mago de Runas, tá? O Mago de Runas estava top no momento e estava muito difícil de encarar ele. Então ele botou mais defesa escura, tá? Vale a pena essa linha de raciocínio, sim. Porém, cara, vou te falar, o Mu atualmente está lançando muita classe com muito dano elemental diferente. Então, se você optar por botar tudo de elemento escuro, vamos supor que você colocou todas as suas defesas aqui de elemento escuro, tá? E lança uma classe nova com dano vento. Cara, você não vai ter defesa de dano vento, tá? Então, o que eu indico pra galera? Deixa eu até desequipar isso aqui, ó. Vou colocar aqui a defesa terra. Defesa terra é a defesa que ele ainda não tem, tá? Ele não equipou a defesa terra direito. Ele abriu mão da defesa de terra, porque terra só tem a elfa, né, e o BK atualmente. Na atualidade, nesse momento que eu estou filmando esse vídeo, de elemento terra só tem a elfa e o BK, tá? Então a gente tem aqui o elemento terra, que as pessoas não costumam se defender. O que você pode fazer, cara? Você pode vir aqui no índice de gemas, tá? Ele não tem o up liberado ainda, porque ele ainda não tem joia dourada suficiente. A partir do momento que você ganha joias douradas suficientes, se eu não me engano são 40 joias, tá? Quando ele tiver 40 joias douradas equipadas, ele vai desbloquear o up das joias. Aí você vai poder upar o nível, né? Você vai poder upar o nível da joia. E o upgrade do nível, tá? Ele exige joia de sacrifício. Então essas joias aqui de elemento escuro, você vai usar para dar upgrade. Então você vai colocar essa joia aqui mais 2, essa mais 2, essa mais 2 e assim por diante. Depois que você colocar mais 2, você vai colocar mais 3 e assim vai. E você vai precisar sacrificar joias, tá? O raciocínio do colega foi, cara, como eu ainda não tenho o upgrade da joia liberado, o que ele fez? Ele colocou todas as joias, né, de defesa dourada muito provavelmente para adiantar o processo, tá? Muito provavelmente ele estava adiantando aí o processo de liberação do upgrade das joias. Porém, né? Porém, ele não tem muito mais joia dourada. Ele tá perto. Ele tava progredindo, né? Então, tipo assim, só para liberação do upgrade da joia, ele pode pegar aqui assim no final e colocar a joia aqui só para completar o álbum de figurinhas, né? E dar uma adiantada aí na liberação do upgrade da joia. E quando o upgrade da joia liberar, ele dá o up nas joias de dano elemental. Porque o HP máximo aumenta, a resistência a dano escuro aumenta, muita coisa aumenta nas joias conforme você vai dando upgrade nelas, tá? Então, qual é a proposta que eu tenho para você? Cara, tenha todas as defesas no seu personagem, tá? Tenha todas as defesas. JP, eu sou um player muito inicial. Cara, tudo bem. Tente ter joia dourada em todo o seu equipamento para você poder liberar a evolução. JP, quais joias eu devo evoluir? Né? Quais itens eu devo evoluir a joia? Cara, no momento, vê o que tem mais no seu servidor que está te dando mais trabalho. Um exemplo, cara, tem um Mago de Runas aqui muito forte no meu servidor. Você vai precisar se defender de dano escuro. JP, eu tenho um Mago Ancestral aqui no meu servidor. Você vai precisar dar upgrade no elemento luz. Você tem que ver o que está forte no momento, tá? O Mu, ele sempre lança novas classes que estão fortes. Por exemplo, veio o Pugilista e ninguém tinha defesa de água. Ninguém tinha defesa de água porque o pessoal falou, não tem personagem de ataque de água. Veio um Pugilista super roubado batendo com dano à água.
E todo mundo que reclamava, né, de upar todas as defesas, falando, JP, agora o que eu faço quando tem defesa de água? Eu falo, querido, mas eu não sempre avisei para você upar de tudo um pouco? Aí no momento da dificuldade, né, por exemplo, se eu tiver a defesa água aqui upada, o básico é você ter um item aqui de defesa água. No momento que você tiver um personagem de defesa água lançado, você vai ter uma joia de elemento água bem upada, cara. Você vai ter a opção de upar uma joia de elemento água, entendeu? Melhor do que não ter nada. Ah, JP, eu tô jogando no meu... eu vou por um classe majestade, tá? Um exemplo. Você vai pro classe majestade e vai enfrentar só pessoas do dano água. Você vem aqui e substitui, tá? Você pode vir aqui e substituir tudo por elemento água. Sua defesa água vai aumentar muito, tá? Você pode substituir tudo por elemento água. Ah, JP, mas as joias não são douradas. Não tem problema, cara. O importante é você ter um buffzinho ali da resistência à água, tá? Você vai ter uma resistência à água bem elevada e você vai conseguir durar mais no PVP com seu amiguinho. Então, é um exemplo, tá? Um exemplo aí para vocês é dar o upgrade na defesa à água para vocês poderem resistir. A JP lançou um personagem novo e o elemento dele é vento. Ele tá muito forte, o elemento dele é vento. Aí você vem e coloca todas as gemas de vento, tá? Só pro PVP. JP, acabou classe majestade, eu não preciso mais todas as defesas água. Cara, volta pro teu item normal, porque você nunca sabe contra o que você vai jogar. Vamos supor assim, vamos supor que você foi pra zona de guerra. Você tá lá na zona de guerra e você tá enfrentando 5 classes diferentes. Cara, você vai deixar uma defesa elemental só e a parte de todos os outros elementos? Não tem lógica. Então, se você for para uma guerra, se você for para um evento que não tem um elemento específico que vai te bater, leve todos os elementos com você, tá? Mas upar sempre todos os elementos faz muita diferença, vai te ajudar muito. Porque toda hora lança um personagem novo, tá? Na época que o Mago de Runas foi lançado, todo mundo se achou esperto em ter só defesa de elemento escuro. Cara, o Mago de Runas veio e ficou muito forte. Aí todo mundo botou elemento escuro. Cara, o pessoal só queria elemento escuro. O pessoal não queria mais elemento nenhum. O pessoal ia vir aqui no... Observa aqui, ó, que o ícone do meio muda, tá? A armadura tá com o elemento água. Eu vou colocar aqui as joias de elemento escuro e vai mudar a prioridade elemental do item, tá? Prioridade elemental do... Ó, já mudou para elemento escuro ali. Vai mudar a prioridade, já mudou, né? A prioridade elemental do item. Então, como o Mago de Runas estava muito forte na época, tá? A galera começou a usar elemento escuro em toda a armadura, tá? Toda a armadura. A armadura inteira era elemento escuro, tá? E qual foi o problema que isso aí gerou, cara? E eu avisei antes, eu falei, cara, isso aí vai gerar um problema. Porque lançou o Mago de Runas, tá? A galera pegou muita joia de defesa ao elemento escuro com medo do Mago de Runas e lançou um personagem de elemento luz logo em seguida. Pô, irmão, você não tem... O pessoal não tinha defesa do elemento luz por conta dessa linha de raciocínio. Eu passo só um elemento. Cara, o jogo toda hora tá mandando elemento novo. Pô, dano água, não existia dano água. Aí lançou um BK, um guerreiro, um pugilista de dano água. Pô, meu irmão, ficou todo mundo sem defesa ao elemento água. Então o cara vai bater em você sem você ter resistência nenhuma. O cara vai fazer a desgraça na tua vida, porque você não tem elemento. Então, cara, up a sua defesa elemental toda por igual. O JP teve algum problema na estratégia desse colega aqui que deu upgrade em prioridade ao elemento escuro? Não, porque eu vou usar essa joia aqui que tá sobrando, eu vou usar toda essa joia que tá sobrando para poder dar upgrade nas joias, na joia principal. Eu vou chegar aqui e vou upar essas joias todas pro nível 2. Com essas joias aqui que estão sobrando. Com essas joias que estão sobrando, tá? Com essas joias que estão sobrando, eu vou dar upgrade na minha defesa elemento escuro, toda ela pro nível 2. Tudo bem. O problema em si é, quando lançar, se você upar só o elemento escuro que nem o amigo aqui fez, quando lançar um personagem com outro elemento de dano, você não vai ter defesa, tá? Você pode clicar aqui no seu personagem, ver aqui os atributos, você vai ver que toda defesa elemental. O personagem ele tem um pouquinho de tudo, ó. Esse personagem aqui, ele bate com o elemento de fogo. Se o camarada não tiver uma boa resistência de fogo, ele vai apanhar muito. Ele vai apanhar muito. Qual é a maior defesa desse personagem aqui? Como eu mostrei lá pra vocês. A maior resistência desse personagem
é o elemento escuro. Então, pessoas que vierem bater nele com o elemento escuro vão bater um pouco menos. Lembrando que esse personagem aqui está um pouco equilibrado. Ele tem bastante resistência a vento, tem bastante resistência a terra, bastante resistência à água. Tem uma boa resistência ao fogo. A resistência ao fogo dele é o que está mais upado, né? Ataque e fogo dele está altíssimo. Então imagina, cara, o cara tá te batendo com 2 milhões de dano de ataque e fogo. E você não ter uma boa resistência a fogo, vai te complicar. Entendeu? Vai te complicar. Então fica aí essa dica para vocês, né? Essa instrução de elemento. Cara, a defesa elemental, ela é totalmente focada na sua maior necessidade do momento, tá? Se sua maior necessidade do momento for elemento escuro, ponha mais elemento escuro como defesa. Mas, cara, use joia roxa, tá? Use joia roxa. Deixe sempre joias douradas aqui do elemento luz. Tenha joias douradas do elemento água. Eu tô falando para você colocar uma defesa full elemento, tá? Caso você vá para um classe majestade, por exemplo, aí vale a pena. Você coloca toda a sua defesa de joia roxa. Joia roxa adianta bastante, né? Nesse caso, tá? Você vai ter aqui, um exemplo, você vai ter aqui seu item principal, tá? Vamos supor que é um X1 de mago de runas. Você vai para classe majestade, lá vai ter muito mago de runas e você vai querer se defender do mago de runas. Você vai botar todos os seus itens com joias roxas, tá? Por que eu estou prolongando isso? Porque tem muita gente aqui que tem dificuldade de entender. Tem inscrito aí que reclama que eu prolongo muito o vídeo, que eu falo muito no vídeo, mas tem inscrito que tem dificuldade de entender. Então peço paciência, tá? Então vamos lá. Você tá jogando contra o mago de runas, você sabendo que o mago de runas bate com o elemento escuro, você está no classe majestade, você vai botar todas as suas defesas do elemento escuro. Você vai colocar todos os seus itens de elemento escuro. Ah, JP, mas só tem joia roxa, tudo bem. Vai aumentar bastante a sua resistência ao elemento escuro, tá? Coloca aí todas as suas joias de elemento escuro que você vai se sair melhor, tá? Você vai sair melhor. Então todos os seus itens vão ser a base do elemento escuro. Todos. Você vai botar em todos os seus itens joias de resistência ao elemento escuro e você vai resistir mais no PVP, tá? JP, eu vou lutar contra o cara do dano água. Você vai lá e coloca todas as suas joias no dano água. JP, eu vou lutar contra um personagem do dano fogo. Você coloca todas as suas joias de defesa do dano fogo. JP, eu vou para uma guerra. Vão me bater com todos os elementos. Aí vale a pena você ter todos os elementos equipados, tá? Ah, JP, eu tô indo para uma guerra e vão me bater com dano luz também. Então tem a defesa do dano luz, tá? Uma coisa é você ter uma defesa mediana e outra coisa é você não ter defesa nenhuma, tá? Se você for para uma guerra onde você vai apanhar com todos os elementos, se você ter só um tipo de defesa, uma resistência só um tipo de elementos, os outros personagens vão te bater à vontade, tá? Então você vai falar assim, ah, JP, existe uma elfa aqui que ela nem é tão forte, mas ela tá me dando muito dano. Muito provavelmente você não tem resistência a ela, tá? Ela tá te batendo com dano elemental e a sua resistência a ela tá baixa. Então é muito bom você ter de tudo um pouco. E no classe majestade, você usa a estratégia de ter uma defesa full elemento, tá? No classe majestade, usar uma defesa full elemento. No caso do mago, do majestade de mago, por exemplo, tá? O classe majestade do mago, ele é dividido entre mago astrológico. Eu não gosto do mago astrológico, já deixo aqui bem claro. Mas tem uma galera aí que joga de mago astrológico. Mago astrológico é dando luz. E tem a galera que joga de mago de runas. Eu prefiro mago de runas. Então, tipo assim, no classe majestade vale a pena você ir meio a meio. 3 itens de resistência a dano escuro e 3 itens de resistência ao dano luz. Vale a pena, tá? É uma estratégia boa, levando em conta o mago astrológico. Agora, JP, eu vou jogar contra... Deixa eu ver uma classe aqui que só tem um tipo de elemento. Vou jogar contra o feiticeiro, JP. Feiticeiro só vai... Cara, usei feiticeiro, ninguém joga de feiticeiro a não ser pra PvE, tá? Mas vamos lá. JP, feiticeiro. Cara, feiticeiro só bate com um elemento escuro. Você vai botar full defesa elemento escuro, irmão. Porque é uma classe majestade onde só vão te bater com elemento escuro. Entendeu? Ah, JP, mas não existe chance do cara me bater com outro elemento? Cara, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. O elemento do seu personagem ele é ditado pelo talento. O talento diz que você vai bater 3% a mais com o elemento X. Cara, o cara quer te bater 3% a mais com o elemento tal. E ele vai te bater sempre mais, sempre mais. Ele sempre vai te bater mais com o elemento da classe dele.
Então não vai ter um mago de runas batendo com o elemento fogo, sendo que ele pode te bater bem mais. Existe um multiplicador de dano bem legal para ele no elemento dele. Todo personagem tem seu multiplicador de dano. Você pode ver aqui no Reset 5. Você vem aqui no Reset 5 e vê o multiplicador de dano do seu personagem. Então você vai ter um multiplicador de dano bem legal no seu personagem. Então você vai usar aquele elemento. Você vai jogar com aquele personagem no elemento fogo. Você vai jogar com aquele personagem no elemento água. Ah, JP, eu posso tentar surpreender meu amigo, meu inimigo? Eu vou surpreender meu inimigo. Vou pegar um personagem do elemento fogo e vou bater com o elemento água. Cara, o multiplicador de dano ele é bem legal. Então essa história de você tentar surpreender seu inimigo não adianta tanto, tá? Use o multiplicador de dano e deixa ele tentar fazer a build dele lá para resistir ao dano que você vai causar. Quanto mais upadas as suas joias, tá? Quanto mais upadas as suas joias, maior o dano. Então, quanto mais upada as suas joias de ataque, maior o dano elemental. Quanto mais upada as joias de defesa, mais resistência elemental você tem. Então, você vai ter que resistir ao dano elemental do amiguinho, tá? O upgrade das joias são com evolução da joia. Essas joias dá para evoluir. Você tem que ter 40 joias no total, 40 joias douradas. Essa conta aqui não tem 40 joias douradas, então eu não vou conseguir liberar o upgrade. Mas já deu para vocês entenderem como é que funciona a ideia, né? Tenha todas as joias um pouco, tá? O único caso para você ter todas as joias de um elemento só no seu item inteiro, no seu set inteiro, é no Classe Majestade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Tamo junto e forte abraço.